Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira e hoje é dia da gente conversar sobre o capítulo 29 do livro de Êxodo. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e tô animada, viu? Capítulo 29, vai ser bacana. Fala galera, tudo bem? Edu Oliveira aqui, muito bem. Está com você aí, Carol, Tan e você que nos ouve. Agora, capítulo 29, né? Vamos que vamos. A gente tava em off aqui, o Edu tava todo serelepe, de repente ele entrou, o do Oliveira, e muito sério, né? Tá certo, é liturgia, tá? A gente tá falando de liturgia. Hoje é um texto bem litúrgico. Opa! Será que vai ter provocações logo do início, como foi na semana passada? Ah, com a sua presença eu não espero menos. Bom, hoje a gente tem um capítulo um pouquinho mais longo, é um capítulo super descritivo, mais uma vez. Eu acho que não tem nenhuma imagem pra gente recomendar antes da leitura dessa vez, pelo menos eu não fiquei com vontade de pesquisar nada nesse sentido. Mas eu espero que vocês estejam, assim como a Carol está, né, empolgados por um capítulo que parece ser um capítulo mais lento, mais monótono no seu conteúdo. Mas a gente consegue fazer algumas coisas bem legais aqui no LBC e espero que Deus nos ajude a fazer isso mais uma vez. Olá pessoal, aqui é o Fernando de Americana, interior de São Paulo. Estou passando aqui para agradecer a editora Mundo Cristão por emprestar a nova versão transformadora para a gravação do LBC e também a Maria Lídia pela trilha sonora. Também quero agradecer ao Tan, à Carol e ao pastor Edu por fazer esse projeto que tem sido muito edificante, acompanhar a gravação, acompanhar os episódios da leitura bíblica comentada, que tem sido muito edificante ouvir aquilo que cada um deles tem compartilhado, as experiências, a experiência com o texto da Bíblia, tem sido muito edificante. Então eu agradeço e peço que cada um dos ouvintes faça parte, entre no grupo do Discord, seja apoiando o Ictus, a LBC, que tem sido muito bom. Deus abençoe cada um. Um abraço. Tchau, tchau. Lembrando que hoje o episódio vai ser quebrado em 3 blocos. O bloco 1 vai ser lido por mim mesmo, eu vou até o verso 9. A Carol vai ler do 10 até o 37 e o Edu vai do 38 até o final. Aproveito para agradecer também a galera que tá no Discord. Hoje tem até que bastante gente ouvindo a gente, então sintam-se super à vontade para estar com a gente aqui sempre, tá bom? Obrigado pela audiência ao vivo. Se você um dia quiser fazer parte disso e assistir a gravação, é só acessar bit.ly/leitura coletiva, se juntar ao nosso grupo de leituras coletivas lá no Discord e por lá a gente faz a transmissão das gravações ao vivo e você pode interagir com a gente. Fica o convite aí então. Vamos lá então, se a minha tosse permitir, eu chego até o verso 9. Sento-se, vamos ver se eu vou conseguir. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com o novilho e os 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas.
Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Tem uma coisa interessante, porque muito mais que a importância da pessoa, no caso aqui a família de Arão, e em especial a preparação de Arão aqui, né? Mas eu acho que toda essa questão, já que você falou da liturgia, né? Toda essa questão litúrgica aqui apresenta a grandeza do ofício. Sim, com certeza. Muito mais do que a pessoa, né? Então é muito legal ver todo esse preparativo. Quem assiste aquelas séries, tem aquela série lá do... Como que é o nome lá? Da família real lá inglesa. The Crown. The Crown tem uma outra, né? Que tem algumas cenas, né? Dos eventos, né? Com coroação, a roupa que tem que usar, todo aquele processional. Você fala, meu Deus, como esse povo aguenta esse tipo de coisa, né? Mas se você olhar, tem o mesmo sentido aqui, né? É um negócio tão assim, às vezes até tão enfadonho, né? Que você vê que um dos príncipes fala assim, eu não quero essa vida. Pode me tirar daí, que eu quero viver como qualquer outro reles mortal. Não quero viver nesse estilo de vida, não. Tô cansado disso aí, né? Acontece o mesmo, é bem descrito isso naquele filme com Colin Firth, né? O Discurso do Rei, que o irmão não quer, né, viver também. Sim, sim. Né? Ele fala, não quero esse tipo de vida, eu quero me casar, quero fazer outras coisas e tal. Então é bem notório isso. Então acho que essa cena mais próxima do nosso tempo aqui faz entender o que acontece ali, né? Sim. Não importa se é o Charles, se é não sei quem, se é aquele outro, né? Mas todo esse processional, porque o ofício é muito maior, né? Demanda, do né? que aquele que vai viver o ofício, né? Então isso acho que é notório. Acho que esse capítulo vai nos levar a esse entendimento, né? A essa observância aí. E aí a questão da liturgia, né? Que não dá pra fugir. Mas tem uma provocação. Ai, ai. Já? Logo Verso 9. Verso 9. E o direito do sacerdócio lhe pertencerá por lei para sempre. É hereditária a coisa. Mas pra sempre, sempre, e aí? Ah, pra sempre, ué. Pra sempre, tipo, chegou Cristo e acabou, é isso? Estranho, né? Porque Jesus não é dessa linhagem. A Carol ia falar alguma coisa aí, Carol. Coloca aí pra gente não perder também esse fio da meada aí. Então, na verdade, era até relacionado a isso que você disse, né? Que a escolha de Arão e dos seus filhos foi feita por Deus, né? Sim. Não foi assim, Moisés falou assim, deixa aqui nepotismo, chamar meu irmão, meus sobrinhos. Não, Deus falou Arão e seus filhos, né? O que nos faz pensar que a família de Moisés desde o início realmente era uma família diferenciada ali, né? Por Deus, não por nós, né? Os levitas como um todo, eles vão ser separados não só para a questão do sacerdócio, mas tem todo um contexto aí, mais adiante no capítulo de hoje, né? Vai aparecer a responsabilidade dos judeus ali, dos hebreus como um todo, de sustento em cima de toda essa tribo. É um separado, né? A gente tem aqui várias coisas que simbolizam essa separação, não essa dos levitas em si, mas várias coisas separadas, né? A gente tem aqui 3 animais aparecendo ao longo do texto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aliás, eu acho que é bem interessante a gente mencionar no verso 1, que ele aparece, tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. E, enfim, é a tradução que a NVT optou, mas esse termo, ele significa também inculpável e perfeito. Depende do jeito que você quer traduzir. Mas acho que os 3 trazem, cada um do seu jeito, uma nuance muito importante quando a gente vai fazer a ponte para Cristo, né? Sem defeito, ou inculpável, ou perfeito. No sentido de que, olha, eu tenho que ter um animal sem pecado, que é o que justifica Jesus ter sido sacrificado e explicar por que foi efetivo, por que funcionou, porque ele era sem defeito, porque ele não tinha culpa, porque ele era perfeito. Então nenhum outro homem poderia ser sacrificado que não fosse o próprio Jesus Cristo. É uma ponte que está no texto aqui, eu acho que a gente não pode nem correr o risco de perder. Sim. Com certeza. E essa coisa, né, da liturgia, como o Edu e o próprio Tan já trouxeram, a gente vê que quando Deus fala para Moisés, né, leva Arão e seus filhos até ali a porta, né, da tenda, lave-os, né? Então, tinha toda essa questão, né, de
deixar eles puros, não sei se seria bem essa palavra, mas para separar eles ali daquela situação, né, do convívio com o povo, porque a partir daquele momento eles seriam diferentes, né, eles teriam outras obrigações, eles seriam vistos pelo povo de um jeito realmente diferente, né? E aí eu lembrei muito do que a gente conversou no episódio passado sobre a questão das vestimentas. Porque no episódio passado a gente falou muito sobre a questão, né, que o sacerdote, o sumo sacerdote, teria toda uma vestimenta, enfim, ouve lá o último episódio se você não ouviu. E realmente esse é o momento em que eles vão ser apresentados para o povo representando Deus, né? Uhum. Então, eu acho muito bonito. Eu concordo com tudo que a gente falou no episódio passado, tá? Não tô aqui desvalidando nada, mas eu tô falando que esse texto me passa uma coisa, assim, muito bonita. Exatamente isso que o Edu falou, né? De reis e rainhas que tinham que se preparar. A gente vê a história aí de Esther, por exemplo, que ficou 1 ano só pra ficar bonitona lá, né, pro rei. Então, eu acho bonito essa parte, essa preparação, porque realmente era uma coisa que eles levavam muito a sério. É uma coisa que eles tinham, assim, primor, né, em fazer. E, bom, era uma ordem, né, vinda de Deus. Então, eles estavam apenas obedecendo, né. Infelizmente, o mundo de hoje, com essa urgência de tudo pra ontem, tudo rápido e tudo em 15, 30 segundos, sabe? Ele meio que abriu mão dessa solenidade, dessa liturgia. A gente olha pra festas, por exemplo, de casamento no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, aí festas de 1 semana, sabe? Isso é um negócio inconcebível pra sociedade de hoje em dia. Não financeiramente falando também, né? Não, em todos os contextos. Uma semana é muita grana. Acaba o vinho. Acaba o vinho. Mas assim, as pessoas, elas não sabem mais parar pra celebrar, comemorar, ter uma mensagem mais longa, as pessoas reclamam. Você tem uma solenidade de formatura mais longa, as pessoas já se cansam, sabe? As pessoas não sabem nem se preparar pra momentos assim. E acho que isso demonstra muito do que tem sido a nação brasileira, como um todo, assim, que ela se perdeu totalmente nisso. As pessoas não sabem nem se portar mais. E eu acho bem bonito quando a gente vê num contexto bíblico aqui, olha, eles vão se preparar aqui, eu nem sei se a gente já leu, se vai aparecer, por 7 dias, sabe? É um negócio que é para ser demorado, porque dentro dessa demora tem muita instrução para todo mundo. O texto é carregadíssimo de simbologias. A Carol mencionou aí a lavagem dele, sabe? Simbolizando a limpeza do pecado. A gente vai ter, como já dissemos aqui, eles colocando a mão sobre a cabeça do novilho, sabe? Um símbolo do animal se tornar um substituto dele. De transferir os pecados que vai levar a culpa. Isso aí vai estar mais explícito ainda em Levítico 16, por exemplo. A gente vê o papel que eles estavam para assumir, sabe? Era um negócio que não existia no contexto deles. Existia em outros povos, questão de sacerdotes, sacerdotisas, mas eles fundando a nação agora, né? Eles acabaram de sair do Egito. Não existe isso ainda. Então Deus está instituindo isso para eles. E essa unção, por exemplo, como um símbolo de que Deus estava concedendo. A gente entende isso hoje, né? O Espírito Santo para eles, para que eles tivessem o poder e fossem bem-sucedidos dentro daquilo que Deus estava colocando, dentro do papel que eles iam assumir. Essa mesma unção, ela era usada para profetas, para sacerdotes, no caso deles, para reis, quando eles surgirem, sabe? É uma liturgia necessária e educativa para todo mundo. Aproveitando o gancho do que o Tan falou, num estudo que eu encontrei na internet, vou até aqui dar as honras ao Daniel Conegero, eu acredito que seja, me perdoe se não é esse o seu sobrenome, mas ele escreveu uma coisa que eu achei muito, muito bacana. Ele falou assim: para entendermos corretamente o significado de Êxodo 29, precisamos considerar o contexto geral do livro de Êxodo. É preciso saber que Êxodo não é apenas um livro sobre libertação, mas também sobre a formação de uma nação sob Deus. Após a saída dramática do Egito, Israel precisava de uma estrutura para manter sua identidade e santidade. Então eu achei isso fantástico. E aqui ele vai falar sobre a consagração dos sacerdotes como uma parte fundamental da aliança, né, que Deus fez com o povo de Israel.
E, nossa, é isso. O êxodo é muito mais do que você... Quando a gente pensa em êxodo, principalmente aqui no Brasil, a gente pensa do pessoal saindo do campo pra vir pra cidade, né? E o êxodo é só você sair de um lugar pro outro. Achei fantástico isso, porque não é só a saída deles do Egito até Canaã, que eles aqui ainda nem sabiam, né, que era Canaã. Mas realmente é a formação da nação, a organização, Sim. né? Isso é muito legal. Até de forma análoga aí, a questão da saída do Egito, ela também é apresentada no Novo Testamento, quando fala do crente, né, a saída dele da cultura, do ambiente do mundo. Uhum. Então tem o mesmo princípio. Então aquele povo sai da escravidão do Egito e passa a viver uma nova vida, é apresentado a um novo reino, aliás, ao reino aqui, né, a uma teocracia, então eles estão inseridos nisso. Da mesma forma, o crente experimenta isso. Por isso que Paulo usa essas analogias, né? A questão da saída do Egito. Você deixa o mundo e passa a viver um novo tipo de vida. Por isso que eu digo que a igreja, quando eu falo igreja, estou falando você, que um dia entendeu quem é Jesus na história e aceitou o chamado para uma nova vida com ele. Não estou dizendo instituição igreja, né? Mas também a igreja erra quando ela acha que certas ideologias, né, ou ismos deste mundo se adequam à igreja, se adequam à nossa caminhada com Deus. Não, porque qualquer ismo, qualquer ideologia humana, ela vai falhar em algum ponto, ou ela vai contradizer a visão de reino das escrituras em algum momento. Né? Por mais que você fale, mas isso aqui é muito parecido, mas ela vai em um momento falhar. Sim. Seguindo no que a Carol falou agora há pouco sobre a questão de formação de nação e tudo mais, notem o peso da situação aqui, o peso do fato. Eles estão se tornando uma nação teocrática. Deus acabou de passar para eles a lei, as regras do jogo, sabe, para que todo mundo vivesse. Dado que é uma teocracia, quem governa é o próprio Deus. E eles estão vivendo num contexto que não é o nosso, onde cada pessoa tem acesso direto a Deus. Então, se é Deus que vai ser o governante dessa nação, esse governante precisa se relacionar e falar com as pessoas de alguma forma. E através de quem? Dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Então, é justamente a pessoa que vai fazer esse meio campo entre a nação e o seu governante. Sim. O Wiersbe levantou um detalhe aqui que eu achei fantástico. E também ia passar muito batido pra mim, nunca vi ninguém falar, mas é meio óbvio no texto. Olha só que legal. Moisés derramou o óleo sobre a cabeça de seu irmão, o Arão no caso, né? O que significava que o óleo escorreu por sua barba, obviamente, né? E consequentemente lavou todas as pedras no peitoral, porque ele já estava paramentado. E as pedras representavam as 12 tribos. Não está explícito no texto, mas o visualizar o cenário, acho que mostrava para todo mundo que essa unção aí estava envolvendo todas as tribos também. Eu achei esse comentário sensacional. Principalmente como representante, né? Ele ali era esse representante. Mas o que nós estamos conversando desde os últimos 2 encontros nossos aqui, e é importante ter em mente, não dá para não ler junto o livro de Hebreus. Você tem que pegar Hebreus. E aí, agora a provocação lá do início, né? E aí, é para sempre, não é para sempre? É até que essa aliança chegasse ao seu fim. No sentido para sempre, né? Perpétuo até o seu fim. E isso é apresentado em Hebreus. Até porque o capítulo 8 de Hebreus, ele mostra, né, que a antiga aliança era só um símbolo, né? Era transitório, né, para nova, que era superior, e que o mediador não era mais Arão ou qualquer um de seu descendente. Era o próprio Cristo. Sim. Então, isso fica muito claro. Inclusive, no capítulo 8, ele apresenta isso lá em Hebreus, que chegando, né, 8:9, chegando um novo sacerdócio, há a mudança da lei, né, há uma quebra, uma ruptura aí. Exato. E então, Cristo se apresenta fechando, né, cumprindo a lei e trazendo uma nova aliança. E aí, nessa nova aliança, não há mais o símbolo, há a imagem real. Aí ela deixa de fazer sentido, né? Daí o símbolo deixa de fazer sentido. Então isso é muito legal. Inclusive, quando a gente falou das roupas, isso e toda essa liturgia, que foi a grande falha dentro da nação, porque eles começam a cultuar a liturgia, e isso é muito comum em nossos dias. Nós somos expert em cultuar liturgias.
Esse é o grande perigo da liturgia, né? Quando você passa a cultuar isso, ao invés de cultuar aquele que apresentou isso. E quando Cristo apresenta isso, inclusive ele apresenta lá em Hebreus 8, quando ele fala 10 e 11, né, que ele é imprimir na nossa mente e coração as leis, e no nosso coração ele é escrever. Então, isso é bem interessante, porque não há mais necessidade da pedra e nem do constante simbolismo aqui, ou dos constantes sacrifícios, porque o sacrifício foi feito uma só vez e é impresso em nosso coração a partir daí a lei. Então há uma mudança drástica aí, né, apresentada em Hebreus, né, que é linda. Por isso que eu digo, o Antigo Testamento é um lindo mosaico, né, desenhando e delineando, né, a pessoa de Jesus, apontando para a pessoa de Jesus. Para sempre enquanto dure a aliança, no caso. É quase a música lá, né? E aí a gente vê que tanto Arão quanto seus filhos são ungidos, né? Com óleo. E esse óleo representava o Espírito Santo, né? É isso aí. Assim, não tá tão claro no texto aqui, mas olhando pro todo da Bíblia é exatamente isso. Porque assim, a gente aprende na igreja, né, que os reis eram ungidos, né, os sacerdotes. E aí eu fui ver essa questão, né, do óleo da unção. E é muito bonito o significado, né, porque são as pessoas que estão recebendo ali o Espírito Santo, né, porque como a gente tá aqui no Antigo Testamento, e Jesus ainda não tinha vindo, né, o Espírito Santo ainda não tinha descido, enfim. Tô numa aula aqui muito rasa sobre isso. Mas enfim, era a representação do Espírito Santo e que legal, né? Que eles, pelo menos aqui, foi a primeira vez que a gente tem algo do tipo, não é? Eu acho que é. Nesse contexto de unção, eu acho que é. Eu não me lembro de nenhuma outra. Eu acho que eles entendiam como Deus, só. Não a separação de trindade, nem nada. Espírito Santo. O que não tá errado, né? Dentro da limitação de revelação que eles tinham. Mas sim. Acho que é isso aí. Acho que é a primeira vez, sim. Isso, até porque, assim, uma grande dificuldade do judeu entender, porque a gente fala, é muito fácil a gente falar, né, hoje, século XXI, 2000 anos depois, mas como os judeus, eles viram os sinais de Jesus, viram as marcas, viram as profecias messiânicas sendo cumpridas ali, como eles não conseguiram entender isso? Mas pensa num povo que tinha chegado aqui, aceitado a lei, a aliança, que teria só um Deus diante de ti, que adoraria um único Deus, que foi levado cativo porque entrou na idolatria e outros erros mais, questão dos sábados e tudo mais, e volta do exílio vacinado, né? Opa, a gente não quer mais isso aí pra gente. E aí aparece Jesus e fala que ele e o Pai são um. Que se apresenta como Deus. Os caras entraram em parafuso. Parece uma coisa muito errada. É fácil falar de longe, né? Eles ficaram muito loucos, porque como assim? Que negócio é esse? É uma desconstrução. Jesus precisa fazer uma desconstrução ali com a religiosidade e com o entendimento deles a respeito do único Deus. Sim. Porque só há um Deus. Mas há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, se não é o próprio Deus para abrir os olhos, eu lá na época deles, eu estaria do lado dos fariseus, saduceus, com toda certeza. É por isso, graças a Deus, que a conversão depende do convencimento do Espírito Santo, porque se a gente for só na lógica da lei, de tudo, a gente não compra essa história de Jesus, não. Tem que ser bem honesto. É verdade. Eles entram em parafuso ali. Você vai perceber isso. Há uma progressão ali de ensino, de apresentação, até que eles entendam isso. E isso é importante, né? A gente precisa notar isso acontecendo, né? E não é passar pano pra eles, não. É só ser realista com a realidade que eles tinham ali. Exatamente. Vamos ao segundo bloco? Bora. Opa. É a Carol agora, né, Carol? Isso. Vou do verso 10 até o 37. Vamos lá. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos,
o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Depois tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime-o fora do acampamento como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque-o junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo e queime o animal inteiro no altar. Esse é um holocausto ao Senhor. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o e coloque um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco do sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e asperja sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagrados. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino de dentro do cesto de pães sem fermento, colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos, para que seja movido para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois, tome os pães das mãos deles e queime-os no altar junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o alto na presença do Senhor como oferta especial para ele. Depois, tome-o para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa que foram movidos para o alto diante do Senhor como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. O descendente que o suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne, junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para sua expiação na cerimônia de consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia, sacrifique um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Depois, purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo, e tudo que o tocar se tornará santo. Ufa! Cansou, Carol? Cansei. Mas olha que legal, tô aqui lendo, né, e engraçado, né, como a gente só percebe certas coisas quando a gente tá conversando. Até o capítulo 28, a gente viu a preparação das coisas. Tabernáculo, utensílios, roupas. E agora a gente tá vendo a prática, né, deles. Então, a gente tá vendo os sacerdotes usando suas roupas. E, gente, que legal, porque a roupa de Arão, ela passou ali, ó, por alguns anos, tal. Não sei se até hoje, imagino que não. Ela exista, né, no caso. Mas que bacana isso, né? E aí a gente agora vai começar a ver na prática aquilo que a gente viu na teoria.
E uma coisa que eu não tinha me tocado, que eu sabia, mas tinha esquecido, é que quando eles queimavam os excrementos, toda aquela parte do animal que não prestava, né, era fora do acampamento. Eu tinha esquecido disso. Então, era só cheiro gostoso que tinha. Mas você não pode esquecer de uma coisa importante. A picanha e a panceta ficavam para eles comerem. Ó, tinha um churrasco bom ali, hein? É muito claro isso no verso 13, que a gordura era considerada a melhor parte. Inclusive, por isso que ela era dada pra Deus, sempre. E é a mais assim, pra quem faz churrasco, talvez não seja mais saborosa, é a que retém mais sabor e tudo, mas é a que tem mais aroma quando tá sendo queimada e tudo mais. E o texto aqui, e em vários lugares de sacrifício, ele exalta muito essa questão do aroma, né? É esse, até um tipo de antropomorfismo, eu acho, né? Porque, enfim, Deus tem nariz pra cheirar, né? Não tem, né? Mas é um jeito de mostrar que, olha, isso aqui agrada, isso aqui é bom. Sim. Nesse texto enorme aí que a Carol leu, a gente tem 3 consagrações, aí 3 coisas sendo feitas. Talvez você tenha se perdido aí ao longo da leitura. Mas a primeira é uma oferta pelo pecado, a segunda é um holocausto, e eu aprendi o significado de holocausto muito tarde, tá? Então já vou dizer pra vocês aqui, porque de repente é um negócio que pode ficar na sua mente pra sempre. O holocausto é quando você queima até sumir, assim, sabe? Aquela carne que a Renata come, assim, seria um holocausto. Aquela que já não tem, virou carvão, né? O holocausto é isso, não é fazer a carne, o preparo da carne, queimar até as cinzas. E a terceira é a oferta de consagração, e eles estão sendo consagrados aqui para o cargo que eles iam pegar. Então, primeiro limpa o pecado, depois tem dentre esses 3, talvez a principal adoração, né, que é o holocausto, é tudo para Deus. E a terceira é essa oferta de consagração, que inclusive vai ser dividida aí em algumas partes do animal para serem comidas pelos próprios sacerdotes. Exatamente. Uma bela liturgia e, ao mesmo tempo, né? Imagina só, a gente vê toda a beleza, ouro, bronze, prata, as roupas, né? Linho finíssimo, isso e aquilo, posto aqui. Mas daqui a pouco você vê os caras sendo aspergidos com sangue. Sujando aquela roupa de linho. Então é interessante porque você vê um ambiente muito bonito, com muitos detalhes, né, de beleza mesmo, só que assim, o ritualístico ali, quando você vai olhar a grosso modo dia a dia, não era tão assim. Bonito, né? Não era tão bonito, porque você tá vendo ali o sacrifício sendo feito, sangue derramado no pé do altar. Em todo lado. Tudo ali, no deserto, quente, o cheiro sobe junto. Então, ao mesmo tempo que você vê toda a beleza real, você está vendo ali que está sendo feito algo para apontar para o sacrifício do Messias. Sim. E mostrando o peso, eu até diria que como isso, diria assim, como aquilo demonstra o tamanho, a dor, o sacrifício de Cristo, que é um ser transcendente real. Eu fiz um recorte de uma citação aqui que passa mais ou menos essa ideia. Eu, infelizmente, não anotei de onde eu tirei essa, mas tá aqui. Os sacrifícios indicam que o pecado é uma questão de vida ou morte, e só pode ser removido por meio de uma morte. Sim. Para representar a vida, o sangue tem papel de destaque nessas cerimônias. E começou com os sacrifícios. A gente não pode esquecer que são sacrifícios. É algo traumático, assim. É algo, num certo sentido, asqueroso. É algo que tem um custo. É algo que deveria trazer algum senso de tristeza, sabe? A lembrança do pecado. Inclusive, quando você apontou uma questão do sacrifício aí, isso tem a ver, ele falou de custo, né? Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, né? E talvez nós, aqui 2000 anos depois, né, dessa lacuna aí pós-Jesus, nós não ficamos tão cientes com isso. Mas que o Davi nos ensina uma coisa, quando o Davi vai fazer o sacrifício, quando ele no fim da vida lá inventa de arrumar aquele censo, né? Fala, opa, seu povo, Como assim? E ele vai fazer um sacrifício, né? Lembra? E o dono da terra, né? Ele fala, não, pega aqui, pode pegar qualquer ovelha, pode pegar o novilho e é seu. E Davi fala, né? Não darei sacrifício que não me custe nada. Então, quando a gente pensa em sacrifício, esse tipo de coisa, tem um custo. E muitas vezes nós olhamos a nossa relação com Deus, a nossa relação com a igreja, com nossos irmãos, e não percebemos que
A própria relação de igreja, de ser igreja, de estar uns com os outros, de cuidar uns dos outros, tem custo. Sim. Custo do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa intencionalidade de estar junto, independente das situações. Então, a gente nunca pode tirar da nossa mente essa questão do custo. Porque se a gente tira, a gente banaliza. A gente acaba banalizando. Não é importante. Até porque, até na nossa cultura ocidental, isso é muito profundo. Aquilo que você pagou caro, você fala, olha, isso aqui eu tenho que cuidar, porque eu paguei caro. Não, o sacrifício de Cristo na cruz é caro. É caro. Ah, é de graça pra gente? É de graça, mas não quer dizer que não teve custo. Quer dizer que não teve custo pra nós. Custo altíssimo, que nenhum de nós temos condição de mensurar. Exato. Porque o próprio Deus precisa se fazer carne para viver entre nós, né? Eu acho que o texto da quenosis, né, do esvaziamento de Jesus, ele é muito profundo para mostrar isso, né? Sim, já é um pré-custo aí, né? Altíssimo. Pré, porque, enfim, não tô contando a crucificação ainda, mas só o encarnar de Jesus já é um custo absurdo, pensando que ele é Deus. Sim. E, inclusive, aquele texto é posto para trazer uma lição para a igreja, né? Ele fala assim, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento, a mesma intencionalidade de Jesus, que não julgou, eu sou Deus, eu não vou fazer isso. Não. Fala, ele não entrou nessa. Ele falou, não, eu vou até o final. E é lindo quando você pega alguns outros textos, né? E vê que isso não foi segunda opção de Deus. Deus não foi pego de surpresa, vou ter que fazer isso. Não, estava lá determinado antes da fundação do mundo, né? Deus não é pego de surpresa. Então é lindo ver isso, né? Antes da fundação, já pré-anunciado no Gênesis de Adão e Eva. Exatamente. Então é lindo ver isso e ver um plano redentor já delineado, desenhado, apontado antes de qualquer coisa existir. Né? Isso nos coloca numa pequenez tão grande de achar assim, nós achamos que somos alguma coisa, mas não é. É um Deus que olha assim, olha meu plano redentor, olha o plano, né? O plano. E aqui, nessa constante de liturgia, de ações sendo feitas, de rituais, Deus está se fazendo presente na vida desse povo, está se apresentando para esse povo, mostrando a beleza, né? A gente falou sobre a questão de beleza em algumas das gravações anteriores aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, né? Falamos sobre isso, nós vemos o belo aqui, vemos a dor e o sacrifício, o peso do pecado também sendo apresentado aqui, né? Nessa relação. E depois, daí novamente de volta para Hebreus, com o novo pacto, a nova aliança apresentada para o crente, e aí a gente descobre um novo prisma, né? Agora não tem mais liturgia? Sim e não. Por quê? Agora eu vou entrar nessa conversa. E agora, como que funciona isso? Existe liturgia? Não tem. Eu diria que sim e não. Não porque esse tipo de liturgia foi quebrado com Cristo na cruz, mas sim porque agora existe uma nova, e ela não é como aqui no caso fala que ele teria que usar a roupa por 7 dias quando se apresentava, por um período X ou aquilo, ou quando trocava o outro tinha que ser refeito novamente, todo esse ritual para o próximo sumo sacerdote. Agora, o sacerdócio do crente, em que todos somos, né, nação santa e sacerdotes, como a Bíblia mesmo apresenta no Novo Testamento, mas existe o conceito de tudo é litúrgico no fim das contas. Né? Quer comais, né? Quer bebais ou façais outra coisa qualquer. E Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, ele aponta isso, né? Ele está levando assim, olha, nas coisas mais simples da vida, como comer e beber, entenda que isso é litúrgico, né? Faça tudo para a glória de Deus. Liturgia é isso, que eu faço do mais simples ao mais elaborado que eu venha a fazer. Eu preciso entender que não tem eu na história. Isso aqui é pra mim, tá, Deus? Essa parte da minha vida aqui, Deus, não se meta. Essa parte do meu coração, esse compartimento aqui é secreto. Ela é separada com... Como que é? Bronze, não? Como que é o item lá que o Superman não consegue ver? Cobre. O cobre é de cobre, né? Porque, sabe a analogia do Kal-El, né? Já repararam isso no Superman lá? Tem umas analogias de nomes ali bem interessantes, né? Um Deus entre os homens, né? Não tem isso aí, porque Deus não é limitado a não conseguir ver através do cobre. Ele vê tudo, né? Então não dá. Tudo que eu faço tem que, no fim, glorificar a Deus. Então a liturgia, eu digo que para nós... Não é essa liturgia, não tem todo esse processional que existia ali, que tinha um simbolismo, mas isso acaba. No fim das contas, a nossa liturgia tem um peso maior, com certeza, porque aí abrange a totalidade da vida como algo para a glória de Deus. Que medo, hein?
É, Né? exatamente. Antes da gente virar de bloco, eu queria só trazer mais 3 simbolismos que apareceram. Dessa vez eu anotei, eu peguei da Bíblia de Estudo MacArthur, tá? Olha só que legal. Colocar sangue sobre a orelha, polegar da mão e do pé direitos santificava simbolicamente o ouvido para ouvir a palavra de Deus, a mão para realizar a tarefa e o pé para andar no caminho de Deus. É verdade. Eu não sei, mas eu achei bonito. É, né? Tem alguns comentários que falam, mas é isso mesmo? Da onde saiu isso aí? É, eu não sei de São onde bonitos. saiu, mas assim, faz sentido. É. Assim, faz sentido e não desabona nada de tudo que a gente vê nas escrituras. Então, de repente, você pode usar isso aí numa pregação, talvez. Pelo menos pra fazer alguma aplicação, alguma coisa do tipo. Sim, sim. Muito válido. Então vamos pro próximo bloco? Opa! 38 até o fim, né? Isso. Vamos lá. Estes são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e o outro ao entardecer. Junto com um deles, ofereça 2 medidas de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas, e ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com ofertas de farinha e vinho iguais da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com vocês. Eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Bonito. Isso aí funcionava até no sábado, né? Olha. Todos os dias, sábado inclusive, né? Haja cordeiro, né? Eles tinham aí um rebanho bem grandão. 2 por dia. Perfeito. 2 por dia. É. Perfeito, exato. É. O povo manjava de cuidar de cordeiro. Lembra Jacó? Não é? É verdade. É verdade. Jacó era expert na criação. Deu um nó no sogro. É. E não podia ter buracos aí, porque é sempre cordeiro de 1 ano. Então, Sim. todo dia, 2 vezes. Todo dia tinha que nascer pelo menos 2. É. Cara, eu tava pensando sobre esse negócio da rotina, né? Eu falei, aparentemente isso acontecia inclusive no sábado, que era pra ser um descanso, mas aparentemente pros levitas aqui não, né? Mas eu queria destacar esse negócio da rotina de adoração a Deus. E Deus instruindo o seu povo a fazer isso e mostrando pra eles que, olha, isso é algo muito bom. E tentei trazer isso pros dias de hoje, né? Por que que a gente não ora assim? Por que que a gente não lê a Bíblia assim? Rotineiramente, sabe? Eu fiquei pensando, assim, nesse momento onde a coisa está sendo instituída, é muito fácil para eles, sacerdotes, ficarem empolgados com o ato de fazer isso, e enfim. Mas aí passou 1 mês, passou 1 ano, passou 2, passou 10, todo dia, 2 cordeiros, todo dia, todo dia, todo dia. Eu fico me perguntando se esse ritual, muitas vezes, no caso deles, não era meio que feito no automático. E eu acho que talvez, viu? E isso me fez pensar que, tá, se era no automático, mas ainda assim Deus colocou isso e falou, olha, isso deve ser feito, será que não tem o mesmo valor para as nossas disciplinas espirituais? E eu digo isso porque muitas vezes eu faço orações, eu faço a minha leitura bíblica no automático, assim, para minha vergonha até.
mas eu faço no automático. E às vezes eu fico me perguntando, será que eu tenho que estar sempre ligado com Deus para fazer esse tipo de disciplina espiritual? Será que Deus enxerga algum valor em eu ler a Bíblia no automático? E eu fico tentado muitas vezes em pensar que não, Deus não se alegra com isso. Óbvio que assim, se eu estiver concentrado nele e tudo mais, é muito melhor para mim. Mas talvez eu não deva pensar isso como algo ruim, não. Mesmo que seja no automático. Porque se não for no automático, eu não vou fazer. E aí se eu não faço hoje, talvez eu não faça amanhã, talvez eu não faça por uma semana, talvez eu não faça por um mês. E mesmo que eu faça uma semana inteira no automático, quando eu chegar no 8º dia eu vou falar, poxa, eu fiz uma semana no automático, né? Eu preciso fazer alguma coisa na minha vida para mudar isso. Me concentrar mais, trocar o horário, não sei, alguma coisa. Mas eu acho que essa repetição, ela é algo instruído por Deus também. Vocês acham que eu tô viajando nisso ou não? Du? Então, existe essa questão, né? O perigo daquilo se tornar algo tão natural que perde esse seu caráter, né? Esse seu cuidado, né? Essa aproximação. Aliás, eu comentei isso quando nós falamos há uns 2 ou 3 encontros sobre a questão da arca sendo levada, né? Com Davi e os meninos ali, né? Usar, né? E o caso de Usar. E se torna, né, algo tão natural. A arca estava na frente da casa deles, na sala, né? Devem ter brincado ao redor da arca. Ele né, se tornou algo irreverente. Tem esse risco. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado da questão do hábito. É igual treino. Se você não gosto de treinar. Tem que fazer musculação, tem que correr ou qualquer outra coisa que você faça. A leitura, por exemplo, né? Qualquer leitura, não só da Bíblia, qualquer coisa, não gosto de ler. Tem que tornar hábito, então você vai ter que pegar e começar a repetir, talvez criar uma rotina, mesmo horário, do mesmo jeito, da mesma forma, né? Aliás, tem pessoas que falam, eu vou ler a Bíblia num ano, né? Daí cria uma antiga rotina de sempre de ler a Bíblia na hora de dormir. Daí você vai lá, abre a Bíblia. Primeiro dia você lê 25 capítulos, né? Né? No segundo, 20. No terceiro... Não, aí você fala assim, já li o suficiente aí por um mês, então não preciso daqui a ler pouco mais. Você tá lá, tá naquela leitura imersiva, né? Dormindo. e com a Bíblia na cara, né? Daí você tem que descobrir, peraí, não tá funcionando. Talvez eu tenha que fazer isso de manhã, quando eu acordar. Né? Talvez eu tenha que fazer num lugar que eu possa ficar sentado para que eu não caia na tentação de dormir. Quando eu pegar uns textos, por exemplo, de genealogia, né? Ou isso, ou aquilo. Então você precisa criar uma rotina, um hábito. É igual tomar banho, escovar dente, sei lá. E isso, esse dia a dia é uma maneira de se tornar hábito. Sim. E aí, nessa do hábito, é aquele negócio, né? Olha, eu posso ficar o dia inteiro, usando o meu exemplo, né? Se for para dar aula de jiu-jitsu de manhã, tarde, noite, para mim seria tranquilo, seria muito legal. Mas eu tenho que fazer a musculação, tenho que treinar também, cuidar do corpo, né? Nesse sentido da questão da musculação. E eu não gosto de fazer musculação. Eu faço. Tem que fazer perna também, não é só braço. Então tem que fazer perna. Mas eu não gosto. Por quê? Eu acho muito monótono. Sim. Mas muito monótono. Eu prefiro algo dinâmico. Só que assim, tem dia que eu vou treinar na força do ódio, mas eu treino na mesma intensidade que um dia que eu tô tranquilo, tô bem. Mas eu vou na força do ódio. Mas vou. Mas vai. Por quê? Porque no dia que eu não for, o outro dia, mas hoje eu tô, mas hoje, daí eu não vou também. E daí é normal. As pessoas vão lá, assinam academia, vai lá, daí vai uma semana bem, daí outro dia falta. Daí faltou esse, no outro falta também. Daqui a pouco você tá meses sem ir e acabou. Você não vai mais, se perdeu. Por quê? Virou rotina. Eu creio que essa visão de hábito, doa quem doer, um dia que eu não tô afim de ler a Bíblia, porque eu não sei, eu tô meio chateado com Deus, não tô afim de ler esse livro não, tô com medo, porque se eu pegar... Tem dia que você pega a Bíblia, tem dia que ela te pega. Não sei se acontece com vocês, comigo acontece direto. Toda hora. Sim. Tem dia que eu tô lá, serelepe, alegre, feliz, eu vou ler, falo, uau, que legal. E tem dia que eu abro e ela me pega, ela vem aqui, vai lá no fundo e fala assim, vamos sentar e conversar. Você fala, não deveria ter aberto hoje. Tem uma fala que o Tan sempre usa que me faz, assim, meditar bastante, né? Que às vezes a gente, principalmente nós três, por exemplo, que estamos na igreja desde a infância, né? Enfim, não é que a gente se ache mais crente do que outros, mas a tendência é que o crente antigo, né? O crente velho, ele se ache ou ele acaba se tornando uma pessoa que, eu não preciso, eu cultuo a Deus de outra forma.
Ah, mas eu já vou na igreja. Tá parecendo meu filho de 5 anos quando eu vou contar as histórias da Bíblia pra ele. Ele fala, mas mãe, essa aí eu já sei, entendeu? Eu quero outra. Sendo que a Bíblia, ela é um livro que se renova. Poxa, o LBC é uma experiência viva nas nossas vidas. Nas vidas de quem grava. Porque quantas vezes vocês dois, ou eu mesma, já lemos esse texto de Êxodo. E quantas coisas nós estamos aprendendo. E tem sido assim em todos os livros que nós temos gravado. Então o Tan, ele costuma usar uma frase que mexe muito comigo. Que ele fala assim, quando eu não leio a Bíblia, ou não faço minha devocional diariamente, eu começo a sentir ele fala com outras palavras, tá? Mas é como se ele estivesse sentindo ali o velho homem tentando empurrar, sabe? Ó, tô aqui, entendeu? Não é dá um como espacinho. não, é exatamente isso que acontece. Então é aquilo, você lembra o que você comeu semana passada, o que você comeu ontem, o que você comeu hoje no café da manhã? Você não lembra, mas você sabe que você fez isso porque é importante pro seu corpo. E nós temos que ter esse hábito, eu não diria nem o hábito, mas a gente teria que ter essa coisa tatuada na nossa alma de que, ó, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, porque senão o meu espírito não vai ser alimentado. Não adianta você só ir na igreja, e eu tenho certeza que temos muitos ouvintes que não faltam num culto, não faltam numa programação, estão ali presentes, amém, que graças a Deus pelas suas vidas, mas a sua solitude, né, que é o seu momento ali sozinho com Deus, a palavra, precisa existir. Porque se não existe, nada feito. Nada feito. Eu tenho certeza que Arão, os filhos, nesse momento aqui, tá? Que a gente tá lendo, de Êxodo 29, eles tinham o coração voltado todo o tempo pra isso. Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Então a gente precisa ter. De novo, não quero cair no farisaísmo aqui de, eu sou boa, eu sou santa. Por isso que você tem que fazer é uma coisa solitude, é só você. Mas você precisa ter esse costume, né, esse hábito. E só pra finalizar aqui a palestrinha, eu faço uma devocional com uma americana, ela já é uma senhora, e ela fala que ela teve 8 filhos. Então, o único momento que ela tinha pra ler a Bíblia era às 5 horas da manhã. Porque era quando as crianças estavam dormindo. Ela sozinha, você diz? Ela sozinha. E ela falava que as filhas mais velhas começaram a acordar e ver aquilo. E no começo elas queriam fazer bagunça, queriam a atenção da mãe, elas queriam... Enfim, elas tinham acordado, queriam que a mãe interagisse com elas. E a mãe falava, não, esse é o meu momento com Deus. Se você não sabe respeitar isso, volta pra sua cama, ou vai fazer outra coisa, ou vai ler a Bíblia, entendeu? E no começo ela falou que as filhas só ficavam ali, sentadas, caladas, sem fazer nada, achavam aquilo muito chato. Mas com o tempo elas foram percebendo a importância daquilo, e como aquilo também fazia bem pra mãe, porque a mãe terminava a devocional ali, né? Cheia do Espírito Santo, né, por assim dizer, disposta para começar o dia e tal. E o exemplo daquela mãe arrastou as filhas para aquilo. Então, é uma coisa super positiva. Então, não tô falando para você acordar às 5, acorde 5h30, 6 horas da manhã. Ou o momento que você está no banheiro, sabe? É isso. Cada pessoa é cada uma, né? Os exemplos que o Edu deu agora há pouco. Cada um, você... Exato. Vai ter gente que funciona melhor de manhã, vai ter gente que funciona à noite. Sim. Se você não sabe quando você funciona melhor, testa. Faz alguns dias num, faz alguns dias no outro. Um está com fome, o outro tem que ser depois do almoço, o outro não pode, porque senão fica com sono. Cada um. Uhum. Mas não deixe de fazer, né? Exatamente. Tem uma frase, tem um texto do John Piper, falando sobre isso, né? Fala que... Porque existe muita facilidade nos nossos dias. Hoje fala assim, não consigo ler porque o tempo, tal. Áudio. Olha, fora as versões, né? Nós temos, hoje em dia, tantas versões, mas tantas versões da Bíblia que assim... mas não gosto de ler porque essa versão é muito difícil. Tem versões mais contemporâneas, né? Tem a opção de ouvir. Você coloca pra ouvir. Eu lembro que há um tempo, né? Hoje já não acontece, mas... Eu estava na minha antiga casa e meus filhos estudavam aqui um pouco mais longe, agora tá pertinho, né? E eu tinha hora do almoço que eu ia para casa correndo, pegava eles e levava até o colégio. Então eu tinha meia hora para chegar até o colégio, depois meia hora voltando, né? Uhum. E era difícil fazer devocional com eles. E eu queria fazer isso e não conseguia esse tempo. Daí a gente descobriu. Peraí, é o seguinte, o tempo que a gente tá indo pra aula, ao invés de ouvir música, a gente vai ouvir leitura bíblica. Então a gente ouvia.
Sim. E era mó barato, porque depois rolavam umas conversas interessantes com o Luca, com o Dudu, sobre o que nós tínhamos ouvido. E eu lembro que a gente ouviu muito texto. Você fala assim, mas meia hora, passa texto assim, bonito, né? Você fala assim, mas você conseguiu assimilar muito? O Luca vinha conversando, pai, sempre aquele dia lá que a gente tava ouvindo isso, e ele vem questionando. O Luca é meu filho mais novo, né? Tá com 6 agora, ele tava com uns 4 para 5 nessa época. Uhum. E ele questionava, perguntava, falava, o que foi isso? De onde foi isso? Ah, ele tava ouvindo no carro. Então é importante, né? E como eu falei do Piper, né? Ele fala assim que essa geração, ela vai ser muito cobrada, no sentido que ele fala assim, as redes sociais são a prova cabal de que tem que tempo, nós né? não nos relacionamos, nós não temos desculpa para dizer para Deus, eu não oro, eu não consegui porque eu não tive tempo para ler a Bíblia. Porque assim, se você coloca lá, hoje tem até aplicativos, né? No celular tem que mostra quantas horas você ficou em cada aplicativo, o período que você ficou. E ele fala, as redes sociais são provas cabais que não há desculpa para você dizer, não leio a Bíblia ou não faço minhas orações, né? Então é importante. O LBC é uma mão na roda pra isso. Essa semana, um conhecido meu entrou em contato. Ele acabou de descobrir o LBC. E ele falou, cara, que sensacional. Eu fico na rua, no carro. Nem sei exatamente qual é o trabalho dele. Mas aparentemente ele fica muito tempo dirigindo. E eu não paro de escutar vocês mais. E assim, quantos feedbacks a gente já recebeu nesse sentido, Carol? Das pessoas muitos. que usam assim as orelhas de tempo, sabe? Os pedacinhos aqui e ali. Pra ouvir. E, não é porque tá ouvindo a gente, é porque tá ouvindo a Bíblia. Exatamente. Tá conversando sobre a Bíblia. Gosto de pensar assim. É, exato. E é importante até a gente apresentar isso, né? Porque agora a gente falou de liturgia, tem aquela turma, não, você tem que pegar o texto, né? Tem que pegar o papel pra você ler. Não é assim, tá? Pode ouvir. É o conteúdo, tá? Que é importante. Então você pode fazer ouvindo, não é pecado. É como orar, né? Tem gente que tem que orar, tem que fazer aquele ritual. Não que não seja bom você ter seu tempo de oração, tal, mas assim, você pode orar dirigindo. Tá no trânsito conversando com Deus, né? A gente precisa quebrar essa barreira, né? Não precisa fechar o olho, você pode conversar com Deus, até criar esse hábito desse momento de conversa. É seu pai te chamando a aproximação. Chega perto, pode orar, conversar com ele. Não vai cair um raio na sua cabeça se você tiver de olho aberto na oração. A não ser que seja no domingo, durante a pregação, o povo tá orando e você tá lá olhando que vocês estão fazendo alguma coisa ali. Aí... Ainda mais se for o Edu que estiver pregando, né? Brincadeira, né? Mas é importante criar esses hábitos, né? E o hábito, como nós estamos falando aqui, é algo que se cria. Tem dias que você não tá no pique, é verdade. E vai sem pique mesmo. Vai sem pique mesmo, isso se torna um hábito, né? Se torna algo corriqueiro. E assim, tem muito para se aprender, né? Com a leitura bíblica. Com a oração, nós aprendemos sobre dependência de Deus, sobre a ação dele na história, né? A gente fala, mas Deus, por que eu tô passando por isso? Daí você pega um texto, tá lendo lá e você fala, caramba, eu tô reclamando disso. Né? Por quê? Né? Antes da gente encerrar, eu devia ter dito isso no bloco anterior, mas é que eu não queria perder. No verso 28 que a Carol leu, eu vou reler aqui pra vocês. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. Primeiro que assim, é o envolvimento do povo, de todo mundo, no participar aí desse culto a Deus. Segundo, que eu gostei também muito de uma citação que eu vi aqui, que diz o seguinte: se os sacerdotes fossem fiéis no sentido de ensinar a palavra e incentivar Israel a obedecer ao Senhor, nunca lhes faltaria o sustento, pois o povo seria sensível aos mandamentos divinos e levaria ao tabernáculo seus sacrifícios e ofertas, provendo sustento aos servos de Deus. E eu fiquei pensando em toda essa galera que depende de um sustento das ovelhas, assim, das pessoas das quais ele lidera, seja missionários, pastores, enfim. Até nós aqui, num certo sentido, sabe? Que o trabalho dessas pessoas, assim como era dos sacerdotes aqui, era dedicar suas vidas a ensinar, a cuidar do povo em nome de Deus. E que as pessoas que eram ensinadas, as pessoas que estavam abaixo, tinham não só a responsabilidade de fazer isso, de manter essas pessoas
ativas nesse papel que Deus lhes conferiu, mas também o privilégio de fazer isso. E nesse domingo a gente teve uma pregação em Filipenses 4. Eu gostei demais disso. No finalzinho do livro, lá no verso 10, Paulo está agradecendo aos filipenses sobre as doações que foram feitas a ele. E ele diz o seguinte, eu estou lendo na NVT aqui, tá? Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Enfim, o texto segue. E o pastor que estava conduzindo a mensagem, ele destacou o seguinte... Paulo, ele não estava aqui agradecendo ou ele não estava feliz por causa da oferta levantada. Ele estava feliz porque foi demonstrado amor através dessas ofertas. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Então, a alegria dele não era o dinheiro, sabe? A alegria dele era perceber que, olha, isso que eu estou fazendo aqui por vocês ficou claro para mim que vocês enxergam valor, que vocês me amam e por isso vocês reagem dessa forma, me sustentando e tudo mais. Enfim, o pastor usou todo esse contexto aí para ofertas e missões e tudo mais, mas eu achei tão legal e casou com o nosso texto aqui em Êxodo de as pessoas serem responsáveis e terem também o privilégio de demonstrar amor por aquelas pessoas que dedicam suas vidas para que elas tenham um relacionamento melhor com Deus. E eu queria dividir isso com vocês, porque foi muito bom para mim. Sim. Amém, amém. Muito bom mesmo. Amém. Fechamos? Fechamos. Hoje foi o quê? 1 hora e quanto? 1h08, virou agora de bruto. Mas é o que a gente tem feito aqui. Se a gente tentar chegar nesse tempo aqui, a gente não consegue, né? Mas tem sido certinho. Ó, legal que nos comentários aqui colocaram a questão dos aplicativos aí para leitura bíblica, MP3, até o LBC como a EBD aí na semana, legal. Exato, o Márcio e o Chico estão aqui falando, é muito bacana e é até um convite para você que tá ouvindo a gente, quiser vir participar das gravações no Discord, a gente faz aqui a gravação e o pessoal interage com a gente ao vivo. E aí quando tem uma coisinha bacana, como essa que o Márcio falou, que ele encontrou a gente quando a gente tava no início de Lucas, então já faz um tempo, hein? É. E aí ele foi até Gênesis e depois veio ouvindo, chegou a ouvir 5 episódios por dia, olha isso. Desculpa aí, viu, Márcio, a voz aqui não é das mais sedosas, mas... tá valendo. Não, é que muito legal. bom a gente saber que vocês estão junto com a gente. A gente agradece todo mundo que é apoiador nosso. Tem uma galera, inclusive tem gente ouvindo a gente aqui que sustenta a gente. E realmente muito obrigado por vocês dividirem esse amor com a gente, sabe? Eu digo que esse texto me pegou porque eu me lembrei muito do sentimento que eu experimento toda vez que aparece um apoiador novo lá no Catarse. E eu nunca tinha me ligado nisso até aparecer essa mensagem. Porque eu sempre fico muito feliz assim quando eu vejo, nossa, temos um apoiador novo. Mas eu nunca tinha me ligado que não é por causa do apoio financeiro. É porque a gente falou, cara, é uma pessoa que se preocupou com a gente a ponto de cuidar da gente, sabe? É exatamente essa alegria que Paulo descreve. Puxa, foi muito gostoso justamente porque eu pude identificar o que era aquilo que eu já sentia todas as vezes, sabe? Então fica aí pra você também que ouve a gente, se você quer demonstrar o seu amor, carinho pra com a gente, você já tem o caminho dado aí, a gente fala todo episódio, sabe? E faça isso se fizer sentido, se estiver no seu coração, mas saiba que no nosso coração é exatamente isso que passa, tá? Puxa, mais uma vida que eu tô conseguindo impactar aí toda semana e espero que essa pessoa continue com a gente. Até quanto tempo que a gente vai ficar fazendo isso, Carol? Ainda tá nos 20 anos, né? Por aí, a gente nunca vai sair de 20 anos. Acho que não baixou pra 19 ainda não. Né? Mas assim, é uma delícia dividir esse tempo com vocês. No nível 1 com a Carol e com o Edu, toda semana. E no nível 2 com todos os ouvintes que a gente nem sabe quem que tá ouvindo. Mas de vez em quando vem, poxa, eu ouço vocês no carro. Como chegou essa semana pra mim, sabe? É tão gostoso, tão gostoso.
Então, se você tem, no mínimo, assim, um feedback de palavras pra dar pra gente, entra no Discord e fala, eu ouço vocês, sabe? Vocês fazem diferença na minha vida. Isso cai no nosso coração com uma alegria que vocês não têm como mensurar, tá? Mas cai. E eu acho, só pra finalizar esse discurso do Tan, que é um discurso real e verdadeiro, tá? É interessante que, por exemplo, aqui no projeto estamos no início, desde o início eu e o Tan. E a gente já passou aqui por algumas pessoas muito bacanas. E é interessante que como a nossa química vai melhorando com os nossos convidados, né? Então, o Edu começou ali tímido e tal, já me conhecia e tal. E sabe, já chegamos aqui no capítulo 29. E como é legal ver, por exemplo, o Edu trazendo provocações, entre aspas, tá? Porque é tudo aqui muito na amizade, tá, pessoal? Pro Tan e vice-versa. E isso é muito bacana, porque a gente começa a ter uma amizade, a gente vai construindo aqui uma amizade. Sabe, a gente fica aqui praticamente um ano inteiro sentados e conversando. Isso é muito bacana também, até pra gente, né? Sim, sim. É importante até a provocação, porque as nossas conversas aqui são mais informais, né? E eu tenho que me controlar, né? Como pastor, às vezes você quer... você quase... a oportunidade. É a bibliada, né? Você quase quer dar uma bibliada, ou você quer pregar. E não é esse o papel do LBC, né? Não é esse o momento, né? Do LBC. E aí, mas também, acho que às vezes nós se encontramos aqui quase numa leitura e num discipulado rolando aqui. E não existe discipulado sem a tal da provocação. Sabia disso? Quando a gente pensa em discipulado, tem que existir aquela provocação que nos tira da mesmice, né? Que nos confronta, né? E, inclusive, o discipulado ele nos leva à vulnerabilidade. Não existe discipulado sem vulnerabilidade, sem você tirar as máscaras. É o ferro afiando o ferro, né? Os dois se desgastando, mas os dois se afiando. Então a provocação serve para isso. Às vezes nos coloca, peraí, mas eu pensava que era... Não é bem isso, né? A gente se confronta. Isso é bom, isso é gostoso, né? Com certeza. E nos leva a aprender mais. Inclusive, é ótimo para mim, porque assim, até como pastor, a gente falou de devocional aqui, de leitura bíblica, e como é perigoso, né? Porque às vezes eu pego um texto bíblico, eu já conheço ou não, e tô lendo ali, e é muito fácil eu pegar um texto, começo a ler no meu devocional e falo assim, mas aqui dá uma mensagem, hein? Deixa eu começar a montar aqui as estruturas. Aqui eu vou amarrar aqui, vou puxar isso aqui. É muito fácil. Olha, gente, você não sabe como é tentador isso. Você tá pegando um texto, daí você dá aquele insight. Puf. Daí você fala, opa, tem uma mensagem aqui. E aqui você começa a amarrar. Você vai lá buscar outra versão. Você se arranca da aplicação, meu. Isso é perigoso. E você perde muito a chance de está sendo confrontado pela escritura, sendo transformado ali, sendo guiado. Então tem esse risco, né? Até para, como a Carol falou, só antigo de igreja. Então, às vezes, quando você lê, né, só por ler, às vezes você corre esse risco. Não, peraí. Tem algo muito precioso aqui para aprender. E é legal. Eu leio mesmos textos inúmeras vezes e cada vez eu aprendo mais. Né? E é muito bom. É isso aí. Acho que é isso, então. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Será com Êxodo 30 já, chegando na reta final do livro aí, último quarto. Mais ou menos, né? Porque termina no 30, vai até o 40, então o 30 ainda faz parte do terceiro quarto. Enfim, vocês entenderam. A gente tá chegando. Devagarzinho a gente chega lá. Isso aí. Queria mais uma vez agradecer a cada ouvinte que tá com a gente aqui. Deixa mesmo um feedback pra gente lá no Discord e tal, ou na rede social, onde for. A gente tá lá no Instagram com @clubeictus. ICHTHUS, Clube com E no final, tá? Segue a gente lá, deixa um recadinho no nosso... É mural que chama lá? Pra vocês verem que eu manjo bem a coisa. Enfim, escreve lá pra gente. Nosso feed? Entra no Discord, dá um jeito da gente saber que você existe aí do outro lado, tá? Vai ser bem gostoso pra gente. E se você conseguir ainda fazer algum tipo de oferta pra gente, melhor ainda. Valeu, Carol, valeu, Edu. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, Tan, Carol, você que nos ouve. Até o nosso próximo encontro nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para não perder o hábito. É isso aí. Tchau, gente. Um grande abraço para vocês.